Antes de falarmos da Taesa, eu vou falar rapidamente da macroeconomia, focando aqui no Brasil, porque vocês sabem que isso está ditando o ritmo da Bolsa, é isso que vai ditar o ritmo da Bolsa. Tem eventos importantíssimos, como a taxa de juros que acabou de aumentar meio ponto percentual, tem a questão do corte, vai acontecer ou não vai. Então vamos falar rapidinho isso que é bastante importante, depois a gente fala da Taesa ali, tá? Como vocês sabem, a taxa de juros tinha atingido um topo em 2022 de 3,75 e ela vinha caindo e voltou a subir na reunião anterior de 10,50 para 10,75, aumentando 0,25 pontos percentuais. Porém, dessa vez ela deu um salto maior, de meio ponto percentual. E para piorar, o Banco Central ele não sinalizou qual será a alta em dezembro. Ele não falou que vai ser 25, deixou em aberto, pode ser 25, pode ser 0,50, pode ser o que for, né? Está em aberto. E tem itens que preocupam o Banco Central. A gente vai ter mais detalhes quando sair ali a ata do Copom, tá? Mas até lá, o indício aqui não é positivo. Eles destacaram alguns pontos aqui. Um deles é o câmbio, inclusive acaba ficando mais pressionado com a vitória do Trump ali. Assim, eu acho difícil dizer para onde vai o câmbio. Vocês nunca vão ver eu falando, o câmbio vai para tal valor. Eu só digo o seguinte, no longo prazo o câmbio ganha, o dólar ganha do real, então por isso que eu acho importante investir no exterior, sempre digo para vocês, mas enfim, né? Então eles veem aqui o real com uma preocupação que se desvalorize mais, e isso aí afetaria, né, a variação dos valores de importações. Vários produtos são importados, tem também as commodities, então tudo isso afetaria a inflação. A inflação é o principal ponto para quem olha ali a taxa de juros, né? O principal ponto está em ameaça, então, a inflação. E tem o principal item de todos, que é as contas públicas. O Banco Central já disse estar de olho na forma como o governo administra a política fiscal. A gestão de Lula se engajou em um discurso sobre promover a revisão de gastos para bater as metas do resultado primário. Entretanto, a equipe econômica não apresentou nada de concreto. E isso aqui eles iam apresentar na semana passada, depois ia ser na segunda, depois na quarta, depois agora já está falando que é na quinta. Cada dia é uma hora diferente que eles vão apresentar isso, e até agora nada. Eles perderam a chance de apresentar alguma coisa mais palpável, pelo menos antes ali da reunião do Copom ali para decidir a taxa de juros. Quem sabe fazer uma influenciazinha para o pessoal aumentar 0,25. Vocês não estão nem aí, né? Então, assim, essa falta de vontade faz a taxa de juros aumentar meio ponto percentual. E foi uma decisão unânime, inclusive do Galípolo. A decisão foi unânime, inclusive do Galípolo e de todo o pessoal que a esquerda recomendou lá para o Banco Central, tá? Economia aquecida é outro item que acaba causando uma pressão na inflação. A gente vê alguns indicadores bons, como o emprego, o crescimento econômico, e a gente já viu esse filme, né? A gente viu o que aconteceu no governo Dilma. Esses números vieram bons e depois foi aquela desgraceira, aquela crise que só no Brasil chegou àquele ponto, né? Então, isso aqui não é de longo prazo, mas ainda assim ele causa uma pressão num primeiro momento também na inflação, causando pressão na inflação, mais impacto ali de potencial para aumentar a taxa de juros. Então nós temos aqui a economia aquecida no momento, temos o câmbio e temos o principal de todos, contas públicas. Se a questão fiscal tivesse sob controle, não daria essa preocupação toda, a gente estaria aqui tranquilaço, até diminuindo aqui a taxa de juros, né? Mas enfim, eles dizem o seguinte: as percepções dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal têm afetado de forma relevante os preços dos ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio, disse o comunicado. Então, fique preparado, porque se o governo não anunciar um corte de gastos em algum momento próximo, podemos de repente ter um aumento na próxima reunião de mais meio ponto percentual. E eu acredito, tá, que essa visão toda, que já fez o mercado bater um pouco hoje nas ações, que não fizeram corte de gastos, falaram que iam fazer, não anunciaram nada, e se não anunciarem amanhã, eu acho que vai ter mais queda, somado aqui com a taxa Selic, né, que aumenta meio ponto percentual, nós vamos sofrer mais um pouco, que também não deixa de ser oportunidade para isso no longo prazo, mas assim, isso aqui acaba também comendo os lucros das empresas, né? A gente vê que as empresas acabam tendo um resultado financeiro que pressiona demais ali os lucros, né? Então, tem o lado bom, mas tem de ficar mais barato, mas tem o lado ruim, que as empresas lucram menos, os seus projetos de investimento demoram mais, os dividendos diminuem, né? Toda essa história aí. Bom, vitória de Trump fortalece o dólar e amplia a pressão sobre o Lula para corte de gastos. É mais um ponto aqui que causa essa pressão, né?
enfim, de novo, eu não sou muito de ficar falando para onde vai o dólar, mas do fato é que é mais um ponto aqui que o mercado está falando que pressiona. Por sua vez, o Haddad disse que o pacote de corte de gastos deve ser fechado nessa quinta, após a reunião com o Lula. Então, mais uma vez, eles estão prometendo dar detalhes, até o momento eles não falaram nada de como vai ser mais especificamente, e aí vai ser definido amanhã, teoricamente. Até já brinquei com alguns que o governo está brincando de festa junina em novembro, fora de época, né? Vai ter corte de gastos, é mentira. Vai ter responsabilidade fiscal, é mentira. E fica nisso, e vai ou não vai, vai ou não vai. Mais um dia de episódio aí para a Bolsa ter volatilidade. Quem sabe eles anunciam um pacote bacana de corte de gastos e aí a Bolsa pode andar um pouco mais. E como como o Meirelles já disse, né? Ele acha que isso aqui, obviamente, seria fantástico num curto prazo, mas o Brasil precisa muito mais do que isso, precisa de uma reforma de fato ali, né, administrativa e tudo mais, para realmente voar, decolar de vez, né? Porque, assim, isso aqui, obviamente, pode fazer a bolsa subir bastante, mas vai chegar um momento que ela vai ficar travada de novo, né? A gente tá no nosso sangue aqui, a gastança. E aí, o Lula já vem com essas palhaçadas. Olha só, o Haddad vai se reunir com o Lula. Como que a gente espera alguma coisa muito bacana disso com esse tipo de discurso? Lula sobre corte de gastos. Não podemos jogar em cima dos necessitados. Não joga, cacete! Pô, cara aí. Alguém tá mandando você jogar em cima dos necessitados? A gente tá falando para cortar os gastos. Tem um monte de gastos. Corta alguns. Só para vocês terem uma noção com quem que o Haddad vai ter que se reunir para convencer a cortar as coisas, vamos ver um pouquinho do que o Lula tá falando, né? Porque assim, eu não sou fã do Haddad de forma alguma, mas coitado tá na pele desse cara para falar com esse infeliz aqui, né? Mas vamos lá. Eu não posso adiantar as medidas fiscais, porque ainda não concluímos o pacote, beleza? Estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço muito bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado. Meu ovo, a gana especulativa do mercado. Nós não podemos mais ajudar toda vez. Aquele negócio de cortar para necessitar. Chega. Bom, então acho que vocês entenderam o tamanho da dificuldade. O Haddad tem que convencer ali o Lula a fazer o corte de gastos. E esse corte de gastos tem que ir o mais rápido possível. Deveria ter saído antes da reunião do Copom ali, né, do Banco Central. Essa é a minha opinião. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? E agora vamos para o resultado da Taesa. Se você pegar os últimos 10 anos da Taesa, ela entregou ótimos resultados com entrega de projetos, crescimento de lucros, dividendos altos e recentemente ela desacelerou essa alta, mas ainda assim vem entregando alguma alta, né, com um pouquinho de volatilidade. Só que se você olhar nos últimos 5 anos, a gente pode ver que essa alta mais recente teve sim entrega de projetos, resultado e tudo mais, mas teve um pouco do IGPM ajudando. Com o IGPM ficando em algum momento até negativo, a ação chegou a corrigir um pouco, né? Só que ela voltou a subir devagarzinho. Só que na verdade, essa alta aqui que a gente está vendo é com dividendos, que diga de passagem, um ótimo dividendo da Taesa, né? Só que se você retirar os dividendos dessa conta, na verdade, desde que ela fez aquele topo ali com a questão do IGPM, a empresa deu a realizada e desde então ela vem meio que num zigue-zague aqui, ó, na maioria das vezes na casa dos 34 a 35, né? Mas às vezes dá uma visitadinha em valores um pouquinho maiores, às vezes um pouquinho menores, mas a grande parte do tempo ela fica nesses preços aqui mesmo, de 34 a 35. E sempre lembrando que com ótimos dividendos ao longo desse tempo. E finalmente falando então dos dividendos anunciados pela Taesa, começando aqui com a Datacom, que é a data que você tem que ter as ações, dormir com elas na Datacom, para ter direito a receber o dividendo na data de pagamento. Então a Datacom é dia 11/11 e a data de pagamento é dia 29/1, dando 60 centavos aqui, né, 61 praticamente, líquido de R para TAE 11 e 20 centavos aqui para TAE 4 e TAE 3, dando 1,76 praticamente em todas elas aqui. Em termos de preço, a TAE 11, TAE 4 e TAE 3 estão basicamente na mesma faixa de preço, vai aí da sua preferência, né, já que a diferença é minúscula aqui da TAE 3 para a TAE 4. E só a título de exemplo, quem quer ganhar R$1.000 de dividendos com a Taesa tem de ter na Datacom, então, cerca de 57 mil investido nas ações da Taesa, tá? Um abraço e até o próximo, valeu!